Querida igreja, boa noite a todos. Deus os abençoe. É uma alegria poder retornar aqui à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e rever os irmãos, saber que vocês continuam fiéis no Senhor e andando debaixo do seu temor reverente. Irmãos e irmãs, o tema da mensagem de hoje é o cuidado fiel do rebanho do Senhor. E para tal, convido os irmãos para lermos juntos o texto em que nós vamos basear esta reflexão, o ensino e a instrução ao seu coração. Está lá no livro de Cantares de Salomão, o capítulo 1, nós vamos ler os versos 7 e 8. Cantares de Salomão, capítulo 1, os versos 7 e 8. E eu leio assim, irmãos: Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Louvado seja Deus. Este é o texto em que a gente vai meditar nesta noite. E eu agradeço, então, a confiança do reverendo João Geraldo de, por mais de 4 anos, ceder este púlpito para que fielmente a palavra do Senhor seja exposta ao coração dos irmãos por este servo que vos fala. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos irmãos, quando nós falamos de Richard Baxter, quando nós falamos de John Bunyan, quando nós falamos de Richard Sybils, quando nós falamos de Jonathan Edwards, quando nós falamos de James Durham, nós estamos falando aqui de pastores reformados, fiéis, piedosos, que revolucionaram toda uma geração. E o que é que esses homens tinham em comum? Bom, primeiro, foram homens fiéis, que no seu tempo, respondendo à impiedade do seu tempo, às maldades do seu tempo, souberam guiar bem as suas igrejas. E como fizeram isso? Pregaram fielmente a palavra do Senhor. Ensinaram com zelo para poder educar os sentidos, educar o coração. Mas esses homens fizeram mais. Eles pensaram um pouco mais além do seu tempo. Eles pensaram, então eu vou educar os oficiais da igreja. Veja o que esses homens fizeram. Eles educaram os oficiais da igreja e multiplicaram a eficácia do seu cuidado pastoral na vida de cada presbítero. Assim, naqueles dias, daqueles tempos bem passados, presbíteros, homens fiéis, bem orientados por seus pastores, atuaram como pastores de rebanho. Mas não apenas isso, veja a intenção desses pastores. Quando os presbíteros, quando os oficiais da igreja começaram a atuar como pastores fiéis do rebanho, eles criaram um padrão piedoso que pôde ser copiado por todo o rebanho. E então o resultado esperado realmente aconteceu. Os pastores viram que homens e mulheres fiéis no rebanho começaram a olhar com muita compaixão para as pessoas que com eles comungavam da mesma fé. Essas igrejas foram revolucionadas porque homens e mulheres comuns entenderam o seu chamado, a sua vocação, para cuidarem pastoralmente, na vida comum, no chão da vida, das necessidades das pessoas. Tudo porque eles tiveram modelos dentro do rebanho, seus pastores,
presbíteros, diáconos, pessoas que aprenderam o padrão fiel das Escrituras e multiplicaram todo esse procedimento, criando, sim, uma companhia de homens e mulheres fiéis que abençoaram não apenas a comunidade da igreja, mas também os de fora. Queridos irmãos, estes homens fiéis, portanto, eles nos auxiliam, e a partir do texto que nós lemos aqui, nós vamos perceber algumas coisas importantes que nós deveríamos, à luz desse procedimento histórico e fiel, também copiarmos. Veja, então, nesta noite, o Senhor nosso Deus bendito quer nos ensinar, através da beleza desse cântico que nós lemos, Cântico capítulo 1, versos 7 e 8, Ele quer nos ensinar como podemos mutuamente cuidar da igreja do Senhor, prestando um cuidado fiel, atento, carinhoso a cada membro da igreja. E isso, irmãos, não é só tarefa do pastor, não é só tarefa do presbítero, dos diáconos, não, irmãos. Isto é tarefa de todos nós somos chamados a este cuidado pastoral. Assim, há 3 verdades que os irmãos devem aprender à luz deste texto, e eu pretendo, com a graça do Senhor, guiá-los nestes sentidos. Primeiro, entenda, servos fiéis conhecem as necessidades básicas do rebanho. Primeira coisa que veremos. Segundo, servos fiéis têm estima, amor cuidadoso pelo rebanho do Senhor. Terceira coisa que veremos nesta noite, servos fiéis, homens e mulheres chamados por Deus, sabem indicar o caminho do crescimento saudável para o rebanho. Então, vejam que através desses indicativos vitais, à luz do texto que nós lemos, nós podemos aprender como podemos cuidar mutuamente uns dos outros e, assim, glorificarmos o Senhor. Então, vamos lá, irmãos. Nós lemos no verso 7, e você pode manter a sua Bíblia aberta, que diz assim: Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Irmãos, a partir desta leitura, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que servos fiéis conhecem as necessidades básicas do rebanho. Atente para uma coisa interessante que a gente vê neste texto aí. No cântico, a noiva, ela faz um apelo ao seu amado, ela vai buscar conselho dele. Então, ela faz 2 petições aqui. Primeiro, ela diz assim: por favor, amado, diga-me, onde é que você apacenta o teu rebanho? Irmãos, quando ela fala isto, ela está simplesmente dizendo assim: onde você alimenta o seu rebanho. Pois, irmãos, aqui alimentar deve ser entendido como sendo assim: onde é que você, de forma responsável, carinhosa, conduz o rebanho nas melhores condições para que esse rebanho seja alimentado. Entendeu? Segunda coisa que a gente vê como petição da noiva para o noivo ela fala assim: diga-me, onde você faz o seu rebanho, os seus rebanhos, descansarem ao meio-dia. E a gente sabe que meio-dia o sol é alto, não é? É o ponto onde há maior calor. Isso. E ela diz assim: onde é que você consola, revigora o seu povo, quando as perseguições, quando as provações são maiores, quando o calor da luta é maior? Diga-me, noivo, onde é que você consola e revigora? Irmãos, a partir deste texto aqui, desses 2 apelos, dessas 2 coisas importantes, nós vamos tirar princípios maravilhosos para poder orientar o nosso cuidado mutuamente uns com os outros. Se não, vejamos. Irmãos, essas 2 petições nos fazem ver com clareza estarrecedora, não dá para fechar os olhos diante disso, que
a relação entre o Senhor Jesus Cristo e o seu povo acontece através de cuidadores fiéis do rebanho. Ponto. Então, veja, há duas necessidades que a noiva ressalta aqui e que todo pastor fiel e piedoso, que todo presbítero atento e comprometido, que todo diácono fiel deveria atentar para isso, que cada um de nós também deveríamos atentar. Quais são as duas necessidades? Primeiro, cuidar das ovelhas. Segundo, revigorá-las em tempos de angústia. Está claro isso, meus irmãos? É a sonegação dessas duas necessidades básicas que faz com que muitos ministérios pastorais fracassem. É a sonegação, é o descuido com essas necessidades básicas que faz com que todo um conselho de presbítero seja desqualificado. É a falta de atenção a isso, o cuidado das ovelhas e revigorá-las quando elas estão passando por crise, que faz com que uma igreja seja conhecida pelo seu descaso, pela sua alienação, pelo seu descuido, por viver uma vida egocêntrica, centrada em si mesma. Uma igreja ensimesmada. Não, irmãos. Nós estamos diante de um texto, então, que nos desafia. Diante de um texto que pede uma reação do nosso coração. Se não, vejamos, olha lá. Aqui estão dois grandes deveres, portanto, de toda uma liderança fiel que teme e que serve ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo de ministério. Quando nós lemos o Salmo 23, nós notamos ali as ações do pastor fiel, o Senhor Jesus Cristo. Então, à medida que nós vamos lendo o Salmo e aprendendo com as suas ações, e se a gente vai reproduzindo essas ações no nosso próprio dia a dia, no chão da vida, na experiência concreta da nossa vivência, nós podemos, portanto, reproduzir as ações do Supremo Pastor no âmbito dos nossos relacionamentos. Somos chamados a isso. Então, irmãos, a noiva que está pedindo ao noivo que lhe diga assim, a maneira correta de como ela pode se beneficiar do cuidado que ele tem com o seu rebanho. Sabe o que a noiva está pedindo? A noiva está dizendo assim, me ajude. Há determinadas situações da vida que eu preciso de amparo, senão, vejamos, irmãos, se o perigo aqui for o pecado, somente o bom pastor nos restaura. Veja o que nos diz João 10, verso 11, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Sim, somente aquele que pode dar a sua vida por nós pode nos livrar do peso, do pecado, da angústia, do medo que o pecado traz ao coração e de toda desestruturação que o pecado provoca. Somente o Senhor pode fazer isto. E ela está em busca disso. Veja, se o perigo for o sofrimento, somente o bom pastor é quem carrega os cordeirinhos no colo. Irmãos, abra aí, Isaías 40, verso 11, você vai ver uma coisa maravilhosa que diz lá, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha, este padrão está sendo colocado diante de nós aqui, que nós deveríamos. Atentem para isso, líderes da Igreja do Cruzeiro. Atentem para isso, povo amado da Igreja do Cruzeiro. É responsabilidade nossa reproduzirmos esse cuidado, lidando com o pecado, lidando com o sofrimento. Veja a maneira carinhosa como o pastor carrega os pequeninos. Veja a atenção que o pastor tem com os pequeninos do rebanho. Veja o carinho que ele tem com as que estão grávidas, com aquelas que estão na iminência de gerar. Irmãos, nós precisaríamos ter todo esse cuidado, todo esse carinho. Deveríamos resgatar a ternura nas nossas linguagens, no cuidado, na atenção, porque isso marca uma igreja que ama verdadeiramente. E se você lembrar das palavras do Senhor Jesus, ele nos disse, e nisto conhecerão que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns para com os outros. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Mas veja, irmãos, se o perigo for a insegurança ou a falta de provisão, nós vamos ouvir também que Ele é o bom pastor, que de pé alimenta o seu rebanho. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 4, e você vai ouvir também uma outra extraordinária consolação, que nos apresenta que como o bendito pastor cuida do seu rebanho. Miqueias 5, verso 4, nos diz: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Atente para isto. O cuidado do nosso Supremo Pastor nos inspira a termos o mesmo procedimento. Então, como é que você deveria cuidar dos seus irmãos, mantendo-se firme, apacentando o povo na força do Senhor? Quantas vezes você deve orar pelos seus irmãos? Ore por aqueles que estão fracos, ore por aqueles que estão desanimados. Encontre-se com o Senhor nas madrugadas, busque com alegria essa provisão bendita para transformar o seu coração. Veja, se o perigo é o desvio da fé, meus irmãos, Ele é o bom pastor que busca suas ovelhas e restaura dos maus tratos da vida, como nós precisamos que os membros das nossas igrejas estejam atentos a isso. Sabe, se você perceber que alguém faltou ao culto, se você percebeu que já faz tempo que isso vem acontecendo, por que é que você não se importa? Por que é que você não atenta para esta ausência? Por que é que esta ausência não te faz chorar? Por que é que esta ausência não te incomoda? Veja, meus irmãos, pode ser que um padrão de desvio já tenha começado, e é da nossa responsabilidade cuidarmos. Veja o que nos diz Ezequiel 34, versos 11 e 12, e depois os versos 14 a 16. Diz assim: porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a tua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Você está compreendendo o que esse texto está nos dizendo? Ele está apontando para a gente que nós não podemos ficar paralisados, amortecidos, alienados, diante da evasão dos nossos irmãos da fé. Alguma coisa aconteceu, foram tomados por tristeza, algum desapontamento, alguma luta privada. Se importe, ore por eles, visite, vai atrás, porque é essa tarefa que o Senhor nos chama. Isto não é só tarefa do reverendo João Geraldo, não é só tarefa dos presbíteros desta igreja, mas toda a igreja é chamada para se importar desta maneira. Amém, meus irmãos? Irmãos, a noiva também sabe que o seu noivo pastor conhece os melhores lugares do cuidado da alma para prover descanso, e ele é capaz de lhe dar bênçãos para revigorar. Então, amada igreja presbiteriana do Cruzeiro, preste atenção nisso. Esse rebanho aqui é formado por pessoas lúcidas, conscientes, inteligentes, pessoas que sabem discernir as suas necessidades, mas que também estão em busca de um apoio fiel daqueles que lhes pastoreiam o coração. Mas não apenas isto. Vimos neste texto que é fundamental que haja também uma rede solidária de apoio e de cuidado entre os irmãos.
somos exortados nesta noite a agir desta maneira. Irmãos, o texto de Cantares, verso 8, a primeira parte deste verso, nos aponta o segundo ensino desta noite. Diz assim: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Apenas esta parte do texto. Atente para isto. Isto nos leva a pensar no segundo ensino desta noite, que é: servos fiéis têm estima, amor afetuoso pelo rebanho do Senhor. Amados irmãos, perceba o atencioso cuidado com as dúvidas da noiva. Percebe? No verso 7, a noiva expressa as suas dúvidas. Ela pede orientação. O noivo, o pastor, ele então, com muito carinho, ele acolhe essas dúvidas, essas angústias da alma, e vai então redirecionar a fé e o coração da sua noiva. Irmãos amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, viu? Tempos em que a gente vê uma selvageria, não é mais a coisa velada, tasta, não, está aí. As pessoas estão perdendo a capacidade de falar com ternura uns com os outros. Não é? Quando a fornalha da aflição está queimando muito, quando a dor da luta aumenta, nós vamos perdendo a capacidade de falar com ternura um com o outro. A fornalha da aflição faz isso. Parece que a gente vai perdendo a capacidade de sermos mais humanos e vamos nos desumanizando. E aí nós trocamos farpas no âmbito da conjugabilidade dentro de casa. Já não há mais o carinho, o afeto, a atenção, ou pouco há entre os cônjuges. A impaciência impera. A incapacidade de indicar com carinho soluções plausíveis, viáveis. Sempre isso é precedido por uma crítica atroz. E essa crítica, a palavra dura, vai suscitando a ira. E nós vamos perdendo a nossa capacidade de dialogar com sabedoria. E não apenas no âmbito das nossas casas, mas nos níveis relacionais os mais diversos. Nós estamos imersos, portanto, numa cultura selvagem, e essa cultura selvagem vai nos desumanizando. De algum modo, este texto nos desafia a olhar para a ternura com que o pastor acolhe as dúvidas da sua noiva. Vejam a maneira como ele a trata. Vejam, ele fala, a primeira coisa aqui que ele diz é assim: se tu não sabes, ele não está repreendendo aqui a noiva. Irmãos, nós devemos entender que essa resposta do noivo aqui, ela não é nem reprovadora, nem repreensiva. Na verdade, o noivo está se esforçando para orientar a noiva, para que ela volte a fazer uso sério dos meios de graça disponíveis para aquela época. Atente para isso. Isso nos faz lembrar, irmãos, o quanto o Senhor Jesus Cristo tem compaixão de nós, que somos seu povo. Da mesma maneira, deveríamos copiar o seu procedimento. Ora, você deve lembrar do que está lá em Hebreus 5, verso 2, que nos diz assim: e ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Olha que coisa maravilhosa. A gente encontra lá em Hebreus uma descrição do cuidado amoroso, fiel do Senhor. Irmãos, se nós temos muita dificuldade de nos condoermos dos momentos em que a gente está cercada de pouco conhecimento, e por causa desse pouco conhecimento, um padrão de impiedade é desenvolvido. Ao invés de você reagir com uma palavra dura, ao invés de você revelar a impaciência do seu coração, atente para isso, olhe para Jesus, porque o texto de Hebreus 5:2 nos diz: ele é capaz de se condoer dos ignorantes, dos que erram, pois também ele está rodeado de fraquezas, sabe?
eu acredito que a gente deve pedir muito que esse modelo pastoral de Jesus seja o nosso modelo. Que a gente deveria, sinceramente, dobrar os joelhos. Se você não tem muita paciência com a sua esposa, se você não tem muita paciência com o seu marido, se você não tem muita paciência com seus filhos, se você não tem muita paciência com as pessoas que, de algum modo, provocam você os piores sentimentos ou a oferta das piores reações, eu acho que, sinceramente, se você está pensando em pastorear o rebanho, se você cogita ouvir a voz de Deus e ser um pastor, alguém que cuida de pessoas, não é? Não estou dizendo aqui pastor ordenado, mas pessoas que dedicam tempo para cuidar um do outro. Olha, nós deveríamos pedir, Jesus, nos dê também esse coração, nos dê também esta capacidade, nos dê essa capacidade compassiva de acolher o outro naquilo que ele tem, sabe, de sofrível, de ignorância, de coisas que precisam ser transformadas. Senhor, se eu também abandoná-lo, como ele será transformado? Porque o Senhor faz isso através de nós, meus irmãos. Amém? Você entendeu isso? Amados irmãos, o texto, então, que nós lemos aqui, ele nos desafia profundamente. E veja aqui, interessante quando a gente olha isso, que pastores, cuidadores fiéis do rebanho, e agora gostaria de usar esse termo, cuidadores fiéis do rebanho, porque inclui a todos. Primeiro, devem estimular afetuosamente os crentes a orarem ao Senhor. Há indicativos claros de quando a oração não está presente na nossa vida. Somos tomados por um nervosismo inexplicável, uma ansiedade profunda no coração. Nós estamos diante de desafios que são maiores do que nós e não lidamos muito bem com isso. Nós sofremos quando a oração não é uma realidade presente na nossa vida. Então, primeira coisa que pessoas piedosas podem fazer é orar junto, criar uma agenda de oração, estabelecer um cuidado para que as pessoas, então, voltem a orar, voltem a colocar de novo o Senhor no cenário da sua existência, da sua vida. Irmãos, lá em Jeremias 2,13, nós vemos um indicativo terrível de uma sociedade que empurrou Deus para a periferia da vida. Lá nos é dito o seguinte: porque duas maldades cometeu o meu povo, é o Senhor falando. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Veja os dois pecados aí. Primeiro, você empurra Deus para a periferia da existência. Mas o que você faz com a ausência de Deus que ficou no seu coração? Então, nós vamos loucamente criando substitutivos para a presença de Deus. Qualquer coisa que não seja Deus não vai preencher o vazio do coração e nós vamos continuar sempre em crise, em déficit, em angústia, sofrendo, entendeu? Nós estamos sempre caindo. Então, queridos irmãos, atentem para isso. A presença de Deus é mais discernida quando nós ajoelhamos com o coração submisso, em oração diante dele. Ele vem, nos encontra nas nossas angústias, enxuga as nossas lágrimas. Ele então vem potencializar a sua presença no nosso coração. Ele vem reafirmar a sua paternidade. E nós precisamos, muitas vezes, reeducar o sentido dos nossos irmãos, a emprestar um pouco das nossas palavras na oração, para que isto seja de apoio para as pessoas que nem sabem orar, para que possam encontrar um caminho piedoso, para se encontrarem com o Senhor. Nós não podemos sonegar isto. Mas a segunda coisa que a gente vê aqui é que cuidadores fiéis devem orientar com firmeza e ternura, não negligenciando os meios comuns do conhecimento santificador. Não apenas ensine a orar, mas ensine também como viver de forma santificada para o Senhor. Nós precisamos educar sentidos,
nós precisamos ajudar a corrigir condutas, nós precisamos redirecionar o curso da vida, e isto é feito com temor reverente diante do Senhor. Irmãos, terceira coisa que a gente vê aqui é que cuidadores fiéis não negligenciam o Senhor Jesus Cristo, a sua presença na sua vida, portanto, eles têm temor reverente e ensinam outros a ter temor reverente. Igreja, preste muita atenção a isso. Nós vivemos tempos de apostasia. Cada vez mais o amor está esfriando. E nós somos chamados a verdadeiramente amarmos o Senhor de forma sacrificial, nos doando, como o Senhor requer de nós. Não é? Nós não deveríamos nos ver como uma taça que só está pronta para receber. Na verdade, irmãos, nós devemos ser cálices cheios, mas transbordantes. Porque esse cálice que transborda alcança outros que estão com sede, com falta dessa graça que de nós derrama, que de nós transcende, que de nós alcança a outros. Seremos responsabilizados por isso, porque tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor é para que, de algum modo, nos transforme, para que nos torne capacitados para transformar a outros. Assim, meus irmãos, nós deveríamos ser encorajados para que, usando a nossa livre agência, de forma consciente, reverente, possamos viver apoiando, encorajando, ajudando os outros, como pastores fiéis. Mas nós lemos, irmãos, que este pastor, ao se dirigir à sua noiva, ele diz assim: ó tu, mais formosa entre as mulheres. Você percebe esse carinho aqui? Não é? Olha, o noivo aqui, então, quando se dirige para a sua noiva, quando faz esse elogio, não é? Veja aqui o afeto desse pastor, como se torna evidente quando suas ovelhas estão sob o seu cuidado, como fruto da sua submissão. Irmãos, esse tratamento afetuoso nos faz ver o mesmo afeto que o Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor, tem para com o seu povo. Se não, veja aí, ele chama suas ovelhas pelo nome, mostrando que existe um valor real no crente, além da pessoa mais nobre neste mundo, não é? Uma pergunta que eu faço em termos práticos: você conhece o nome de todos os irmãos da igreja? Não. Por que não se aplica a isso? Sabe? Às vezes a gente diz: ei, irmão, vem cá. Irmão é uma desculpa, porque você não se empenhou em conhecer o nome dele. Irmã, não é? Ou então, Dona Maria. Não é assim, gente. Conhece o nome. Se mistura com as histórias. Conhece um pouco da caminhada da vida. Deixa isso presente no seu coração, e você vai vincular na memória do seu coração, ativada, o carinho de chamar essa pessoa pelo nome. Veja o que o Senhor Jesus Cristo fez: chamou cada ovelha pelo seu nome. Mas também tem mais coisa que o Senhor Jesus Cristo fez, veja, demonstrando seu afeto, seu carinho. Ele mostra uma estima real por elas. Ele não tem mais ninguém diante dele, só vê as suas ovelhas. Ele as amou e as amou até o fim. Então, irmãos, para você começar a amar de forma concreta, real, seu irmão, primeiro, começa pelo nome. Vai nas histórias, mistura a sua história de vida com a história dele, caminha junto, come um pão de queijo, toma um cafezinho, come uma broazinha, sabe, faz um esforço para vocês se encontrarem, cria pretexto para vocês misturarem as histórias, orem juntos, chorem juntos, construam o reino junto, naquilo que é possível vocês fazerem. Esta igreja precisa ser conhecida por uma marca maravilhosa que toda igreja fiel tem: amor. Um amor prático, não um amor etéreo, não um amor de faz de conta, mas um amor construído, sabe, no chão da vida, em meio ao choro, em meio às alegrias, em meio aos desafios. Se importe, crie uma agenda, saia da sua casa, marque encontro, entendeu?
Isso é importante que aconteça. Visitem-se mutuamente e façam isso, porque amam ao Senhor. Amados irmãos, também vemos o Senhor Jesus Cristo mostrando a sua maravilhosa ternura, inclinando-se para a consolação, quando as suas ovelhas estavam necessitadas e angustiadas. Irmãos, é somente quando a gente chega perto que a gente vê a dimensão do choro. É somente quando a gente chega perto que a gente escuta o som do lamento. É somente quando a gente chega perto e inclina um pouco mais o ouvido e o coração que você percebe que determinadas lutas não deveriam ser travadas sozinhos, mas que nós poderíamos chegar perto, que nós poderíamos ajudar, que nós poderíamos ser este braço carinhoso do Senhor. Entendeu? Salmo 118, verso 7, a primeira parte deste verso, nos fala algo maravilhoso, quando o salmista diz assim: Tu estás comigo, por meio daqueles que me ajudam. O que é que o salmista está nos declarando aqui? Ele está dizendo que Deus atua na nossa vida de forma direta, e Ele faz isso. Mas também, Deus atua na nossa vida de forma indireta. E como é que Ele faz isso? Através daqueles, por meio de quem a bênção do Senhor vem à nossa vida. O salmista entendeu isso muito bem, e ele declara como testemunho: Tu estás comigo, por meio daqueles que me ajudam. Que você seja essa extensão do cuidado do Senhor para o seu irmão. Que você seja essa extensão carinhosa do amparo do Senhor nos dias difíceis para o seu irmão. Saiba, você glorificará o Senhor muito pelo exercício da sua compaixão, pelo exercício do seu coração bondoso transformado pelo Senhor. Assim, meus irmãos, querida igreja presbiteriana do Cruzeiro, atente para isto. Olha esta aplicação. Não devemos sonegar este tratamento digno ao corpo de Cristo, porque Ele nos coloca nesta missão. Amém, meus irmãos? Mas, irmãos, o terceiro conselho desta noite, e já quase finalizando, está no verso 8, a segunda parte deste verso, quando nós lemos assim: Sai-te pelas pisadas dos rebanhos, e apacenta os teus cabritos junto à tenda dos pastores. Aqui o conselho é o seguinte: servos fiéis sabem indicar o caminho do crescimento saudável do rebanho. Irmãos, atentem para esta direção amorosa que o pastor aponta para a sua noiva. Em tempos de crise, siga o rebanho. Em tempos de crise, aproxime-se da caminhada daqueles que andam fielmente seguindo o Senhor. Siga o rebanho. Este é o conselho piedoso. Você não vai encontrar alento, você não vai encontrar consolação, você não vai encontrar apoio, você não vai encontrar sentido existencial caminhando à parte do rebanho. Se o rebanho segue numa direção sendo pastoreado pelos seus pastores, junte-se ao rebanho, não fique à parte, não fique aquém, não fique alienado, não fique em casa sozinho especulando, aproxime-se do rebanho. É essa direção amorosa que nos é dada aqui. De todas as épocas, Deus sempre ajudou seu povo em tempos difíceis. Nos piores momentos da história da igreja, o conselho sempre foi esse: siga o rebanho, porque este rebanho segue o Senhor. Nós não temos nenhum alento caminhando à parte do rebanho. Assim, queridos irmãos, seguir o rebanho começa com líderes fiéis, apontando para o Senhor Jesus Cristo e para o fiel procedimento dos santos do passado, que foram exemplo de piedade, que se tornaram dignos de imitação pelas suas práticas, porque suas práticas concordavam com todo o conselho do Senhor. Veja o que nos diz 1 Coríntios 11, verso 1, quando Paulo ousa dizer assim: sejam meus imitadores,
como também eu sou de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se nós temos líderes fiéis que olham para Jesus, se nós temos líderes fiéis que estão continuamente consagrando, santificando a sua vida, para terem bons conselhos e guiarem bem o povo de Deus, se o povo de Deus reconhece isso e segue na pisada dos seus pastores, por que é que nós vamos caminhar à parte? Por que é que nós vamos criar uma divergência no rebanho? Por que é que nós vamos, então, irmãos, nos empenhar em nos afastar deste padrão fiel? Nós vivemos tempos muito maus, tempos de novas opiniões, tempos de doutrinas espúrias circulando, tempos de posicionamentos ideológicos perversos que dominam o nosso tempo. A nossa única segurança é seguir o caminho daqueles que perseveram, seguindo o caminho do Senhor. Irmãos, atentem para o que está em Hebreus, capítulo 13, verso 7, que nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Então, irmãos, queridos irmãos, pastor João Geraldo, presbíteros desta igreja, oficiais desta igreja, atentem para isso. Por vocês optarem conscientemente em servir o Supremo Pastor, em imitar a fé do Senhor, vocês são observados pela igreja. A igreja, portanto, está em busca de modelos fiéis para orientar a sua vida. Assim, irmãos, vejam o que o texto nos diz: imitai a fé que tiveram. Mas veja também, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14, que nos diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Atente para uma coisa que é dita aqui: por obedecer ao Senhor, o sofrimento vem. Por obedecer ao Senhor, algumas angústias vêm, porque nós estamos lidando e lutando contra todo um sistema perverso que desgasta a alma e desgasta a fé. Portanto, uma coisa que esta igreja poderia fazer é orar seriamente pela manutenção da fé do seu pastor. Orar atentamente, com muito compromisso, pela manutenção da fidelidade dos presbíteros que servem esta casa. Orar pacientemente, comprometido pelos diáconos que servem esta casa. Orar com muito compromisso e temor reverente por todos os santos que assistem nesta casa de oração, porque assim fazendo, nós agradaremos o coração do nosso Deus, que quer que este cuidado seja o compromisso fiel de toda uma igreja que ama ao Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Líderes fiéis devem ser os primeiros a seguir essas práticas louváveis dos crentes do passado, abrindo o caminho, portanto, para que todo o rebanho ande neste fiel procedimento. Amados irmãos, nós lemos algo maravilhoso no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16, quando, mesmo vivendo num tempo de profundo declínio espiritual, este profeta, levantado por Deus, nos diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Você entendeu o que o texto está dizendo aqui? Que os pastores que andam com o rebanho, eles não vão só na frente, mas em tempos eles saem, ficam à margem, para ver o povo passar na direção que eles indicaram, e eles vão animando o povo que está vindo atrás, desejem ardentemente andar pelas veredas antigas, e ele está lá animando o povo, mas mesmo assim o texto nos diz
que mesmo ele indicando que andar nesse caminho trará descanso para a alma, alguns dentre o rebanho diz: não andaremos. São os transigentes, são os rebeldes, são aqueles de coração resistente ao cuidado do Senhor. Todo rebanho, infelizmente, tem isso. Mas mesmo assim, os pastores continuam investindo no ânimo, na direção, no fortalecimento, na direção para dar ao seu rebanho. A segunda coisa que a gente vê neste texto que a gente leu, irmãos, é a proteção bondosa que o pastor disponibiliza, dizendo assim: fique perto da tenda dos pastores. Não é? E então essa orientação quer dizer assim: alimente seus filhinhos ao lado da tenda dos pastores. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe qual é o melhor lugar para você criar seus filhos? Junto à tenda dos seus pastores. É isso que está dizendo o texto aqui. O que o texto está nos dizendo é: alimente a sua família, alimente as convicções mais profundas do seu coração, próximo daqueles que gastam-se como uma vela para buscar entendimento no Senhor sobre como guiar o rebanho de Deus, sabe? Procure, então, irmãos, a tenda dos pastores, porque na tenda dos pastores nós vamos encontrar repouso, direção, cuidado, atenção, entende? Olha o que o texto está nos dizendo aqui. Portanto, uma aplicação: faça da sua própria casa uma tenda pastoral. Entenda o que eu estou querendo dizer. Faça da sua casa, irmão e irmã, um lugar de refúgio, sabe? Um lugar que você possa acolher a dor do quebrado. Um lugar onde uma pessoa que chora, quando ela chega: puxa vida, eu gostaria, achei, e essa pessoa vai até você. Percebeu? Nós precisamos acolher o choro. Nós precisamos ter essa atenção carinhosa. Quando nós fazemos isso, nós estamos estendendo a tenda dos pastores da nossa casa para acolher os outros. Então, vejam quanta coisa foi dita aqui, meus irmãos. Nós devemos andar na luz que brilha, essa luz que brilha que vem do Senhor, e fornecer essa iluminação ao coração, ao quebrado, ao angustiado. Assim, queridos irmãos, o rebanho do Senhor inclui cordeirinhos, crias ao mesmo tempo, né? Crianças pequenas, pessoas indefesas, pessoas carentes de profundo cuidado amoroso. Não podemos sonegar isso. Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, você tem uma nobre missão de começar a aplicar esse cuidado pastoral mutuamente. Eu acho que, assim que eu terminar essa mensagem, uma coisa boa que poderia acontecer durante essa semana é você acionar o reverendo João Geraldo e dizer: pastor, me ensina a cuidar. Não é? Me ensina a ser mais temperante, paciente, cuidadoso. Pastor, eu não sei ouvir as pessoas, eu sou impaciente. Pastor, como é que eu posso vencer essa timidez? Como é que eu posso inclinar o meu coração para ser um abençoador? Boa conversa, né, pastor? Já criou uma agenda para o senhor, está vendo? Ah, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso, sabe? Olha, irmãos, não é de admirar que o inimigo das nossas almas se esforce tanto para abafar a verdade e espalhar o erro, procurando afastar o povo do Senhor da tenda dos seus pastores. Então, que haja proximidade desta igreja com seu pastor, com a família pastoral, e que nós nos vinculemos carinhosamente, criando uma história de compromisso fraterno, nos apoiando, nos encorajando, nos ajudando mutuamente. Querida igreja, finalizando, portanto, esta mensagem, nosso Supremo Pastor nos chamou para prover direção firme, amorosa, uma proteção bondosa nos dias de crise. E essa é nossa responsabilidade. Então,
para exercer o cuidado amoroso, que represente bem o Supremo Pastor, 3 indicações foram dadas a você esta noite. Primeiro, conheça os deveres básicos de como nós cuidamos do rebanho. Segundo, que nós devemos ter verdadeira estima pelo rebanho, mesmo quando a incompreensão e a rebeldia for tudo o que nos for oferecido. Mesmo assim, não desista da missão. O Senhor te chama para, com o amor que já há no seu coração, superar tudo isso de tal maneira que, onde abundou o pecado, superabunde a graça através da presença do Senhor no seu coração. Mas a terceira coisa, irmãos, é que nós precisamos oferecer um caminho saudável de crescimento na vida piedosa em resposta à graça de Deus. Se assim acontecer, nós ouviremos falar tanto desta igreja. Nós ouviremos falar do seu testemunho maravilhoso. Nós ouviremos falar que aqui entre vocês a prática do amor mútuo é real. Não é coisa inventada. Mas são realidades que acontecem no chão da vida. E a minha oração é que Deus, nosso Pai bendito, comece essa bendita revolução no meio desta igreja abençoada. Amém? Eu quero orar por vocês, meus irmãos. Santo Deus bendito, Senhor nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, por esta palavra que chegou ao nosso coração, que nos desafia a sair, ó Deus, da nossa tranquila indisposição para servir e nos sacrificarmos mutuamente uns pelos outros. Senhor, esta alienação que nos coloca à parte daquilo que o Senhor está fazendo através do Teu rio de vida que corre nesta igreja. Senhor, devolva-nos a vitalidade e a sensibilidade de ouvir a Tua voz e de ter olhos da fé. Senhor, dá olhos para o nosso coração perceber os movimentos do Senhor nesta igreja, criando vitalidade, trazendo corações para mais perto de outros corações. Senhor, nós queremos fazer parte deste movimento neste lugar. Quando o Senhor vai soprando sobre ossos secos, e vai vitalizando a vida, e vai levantando, ó Deus amado, pessoas prostradas no chão, e vai colocando de novo este exército em pé, sensível, obediente, temente, junto à tenda dos seus pastores, buscando imitar o exemplo do Senhor Jesus e sendo referência contra a impiedade do nosso tempo. Senhor, ajuda a Tua igreja, ajude-nos, é a oração que te fazemos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.